Olá, está começando mais um Rede Notícias aqui na Rede TV Capanema, canal 44.1. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que exige cuidado, atenção e amor. Os cuidados da mulher durante a gravidez. E para você que deseja deixar uma mensagem, tirar suas dúvidas a respeito desse tema, mande uma mensagem para o 985 32 92 22. E para a gente iniciar uma conversa especial acerca deste tema, eu convido o Dr. Walter Williams, ginecologista e obstetra aqui de Capanema. Doutor, bom dia. Bom dia, como vai? Seja muito bem-vindo à Rede TV Capanema. Doutor, para a gente começar, quais são os primeiros passos que a mulher deve dar ao descobrir que está grávida? Olha, um dos primeiros passos, né, a gente chama do primeiro positivo, né? Geralmente ela consegue no exame de farmácia, tá? Então ela descobriu que está grávida, a primeira coisa que ela tem que fazer é tentar procurar um obstetra e realizar uma ultrassonografia. Seria o método mais moderno. Então, doutor, eu acho que eu estou grávida, já passou 4 semanas, entre 4 e 6 semanas, vai contando. Eu acho que eu estou grávida de 1 mês. É muito importante contar 1 mês e 1 ou 2 semanas para fazer um ultrassom transvaginal. Para quê? Para a gente ver se essa gravidez é dentro do útero ou fora do útero. Porque tem muitas mulheres que morrem de gravidez ectópica. O que é a gravidez ectópica? É uma gravidez que não foi gerada dentro do útero, foi gerada fora. Pode ser na trompa. E quando é na trompa, o bebê cresce, a trompa não tem capacidade de se expandir, rompe. E a vascularização das trompas é da artéria aorta. Então é um vazamento de sangue muito grande e o paciente morre por hipovolemia, rápido, em 1 hora. Meu Deus, perigoso, né, doutor? Pronto, então se a mulher tiver condições de realizar um ultrassom precoce entre 4 e 6 semanas, é o ideal para se prevenir esse primeiro momento, que é a pneuse ectópica. Aí a mulher descobre que está grávida, com 6 semanas, 4 semanas, ela não vai ver o embrião, ela vai ver apenas o saco gestacional, que é uma bolinha preta de líquido, não dá para visualizar o embrião. Aí ela tem que fazer uma coisa que a gente chama de viabilidade gestacional. Olha como é complicado, né? A gente pensa que é simples. Aí a mulher vai fazer uma ultrassom novamente entre 7 e 9 semanas para ver o batimento cardíaco fetal, que às vezes você vê o embrião, mas não tem batimento. Então, quando você tem um embrião de 7 milímetros e não bate o coração, esse coração nunca vai bater, é uma gravidez inviável. Se você tem uma ultrassom com saco gestacional de 2,5 centímetros e não tem embrião, nunca vai ter embrião, é gravidez inviável. Então, esses são os sinais ecográficos de uma gravidez inviável. Então, a paciente chega comigo, doutor, estou grávida, por favor, venha no meu consultório. Aí eu vou ver se é tópico, ectópica a gravidez, marco com 1 ou 2 semanas ela volta para a gente ver o embrião para ver se esse embrião está batendo o coração. Pronto, aí a gente chama de gravidez viável, aí eu começo o pré-natal. Eu nunca começo o pré-natal porque vi uma gravidez dentro do útero sem ver embrião. Então eu preciso saber a capacidade, a viabilidade dessa gestação. Senão vai ser um dinheiro gasto, né, que vai ter vários exames e essa gravidez vai valer para abortamento. Sim. E doutor, falando em pré-natal, qual a importância dele e quando iniciar, né, o pré-natal em si? Como eu lhe digo, se você tiver capacidade de fazer as 2 ultrassons, detectou uma gravidez viável, já se começa o pré-natal. O pré-natal ele é dividido em 3 trimestres. Existem os exames de ultrassom do primeiro trimestre, existem os exames de ultrassons do segundo e do terceiro trimestre. Então, doutor, descobri, eu estou grávida, entre 2 meses no máximo comece o pré-natal. Porque existe um exame hoje chamado ultrassom obstétrico do primeiro trimestre, que ele serve para a gente identificar malformação fetal, risco de pré-eclâmpsia, risco de parto prematuro. Então, e a gente consegue até 16 semanas, que seriam 4 meses, se você iniciar o cálcio, iniciar o AS, prevenir em até 60%, 70% de desenvolver eclâmpsia. Tá? Então é muito, muito importante, tá, a gente começar precocemente o pré-natal em até no máximo 3 meses, que são as 12 semanas. Nunca depois, porque senão você vai acabar, como é que se diz, postergando, atrasando esse pré-natal de coisas muito importantes que tem que ser precoce. Doutor, muitas mulheres têm dúvidas sobre a questão de atividade física. Quais são as atividades indicadas e as que são proibidas? Bom, assim, deixa eu tentar falar para vocês. A Sociedade Canadense e o ECOG, que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, eles observaram que se você tem uma mulher que vai abortar
e ela ficar parada, ela vai abortar. Se a mulher fizer exercício, crossfit, maratona e vai abortar, ela vai abortar. Então o aborto não está relacionado a exercício físico. O exercício físico ele está prescrito, ele está proscrito, não pode ser realizado em mulher cardíaca, porque se você é cardíaco e fizer exercício físico, aumenta a pressão, você morre, tanto estando grávida ou não, e sangrando. Então, se você não está sangrando, se você não é cardíaca, você tem a obrigação de fazer exercício físico. Por quê? Foi observado que o exercício físico na gestação, precocemente, antes ou durante a gestação, ele previne a obesidade, vai prevenir a diabetes, a pressão alta, a pré-eclâmpsia, parto prematuro e morte fetal. Então, todas as mulheres devem fazer exercício físico, desde que não tenha restrição de quê? Cardiopatia e sangrando. Doutor, não estou sangrando, não sou cardiopata. Vai fazer exercício. Porque às vezes ela chega comigo, doutor, tenho hérnia de disco. Vai fazer exercício sentado. Doutor, tenho um pino no tornozelo. Vai fazer exercício deitado. Eu arranjo um jeito dela fazer exercício. Qualquer um é bem-vindo. Ou seja, é importante que muito importante todas as mulheres façam exercício, independente de estarem grávidas ou não, né, doutor? Isso, porque quando a mulher engravida, para fazer a nutrição do bebê, ela aumenta a chamada resistência à insulina, ou seja, a insulina não deixa o açúcar entrar na célula e ela começa a ter uma grande circulação de glicose. Essa grande circulação de glicose na paciente, fisiologicamente, vai fazer com que ela vire diabética gestacional. Então, quando você faz exercício físico, o músculo precisa de energia, todo o excesso de glicose vai para o músculo. Aí ele acaba te protegendo de desenvolver uma diabetes gestacional. A Cláudia do Bonito está perguntando a partir de quantas semanas ela está liberada para fazer academia. Né? Ela já teve o bebê, no caso. Tá, ela já teve o bebê. Se ela teve o bebê de parto normal, ela deve começar a partir de 40 dias, a partir de 2, 3 semanas, exercícios leves a moderados. Completou 60 dias, ela está liberada normalmente, tá? A paciente que faz cesárea, a gente pede que comece a partir de 60 dias, mais ou menos, exercícios leves, e depois começa a fazer exercícios normais. Doutor, e como deve ser uma alimentação saudável para a mulher que está grávida? Olha, eu queria alertar vocês. A Sociedade Canadense, o ECOG, tem vários artigos dizendo hoje que as mulheres que comem, tá, comida hidrogenada, que é a margarina, que comem óleo de cozinha, frituras, que comem trigo, que comem muita quantidade de açúcar, tem 60% de chance de ter filho autista. Então, isso já está comprovado, doutor. Cientificamente, existem artigos para isso, eu já postei nas minhas redes sociais sobre isso, é só procurar lá nos stories que eu vou repostar novamente. Então, as mulheres que têm uma dieta descontrolada com esses alimentos oxidativos têm 60% de chance de ter filhos com TDAH ou autismo. A Maria do Carmo, do bairro de Fátima, quer saber se o chocolate atrapalha na gravidez. O chocolate, o café, ele está proscrito na gravidez em pacientes que não fez um ecocardiograma fetal, porque os bebês que têm obstruções pulmonares, obstruções de artéria pulmonares, e a paciente tomar café, comer chocolate, pode ter uma parada cardíaca e morrer. Então, tem que ter cuidado com chocolate na gravidez. Depende de cada caso, então, né, doutor? Pronto, depende de cada caso. É individual, mas aí eu não sei se o meu bebê tem alguma doença dessa, eu vou arriscar. Não, vou evitar, claro. Pronto, né? Vou morrer se eu não comer chocolate, eu vou morrer se eu não comer ou não tomar o café. São então, só 9 meses, né, doutor? Pronto, depois de 9 meses voltou ao normal. Mas existe risco, realmente, de 1 a 5%, entendeu, das mulheres de poder tomar 2 cafezinhos e dá problema para o bebê ou comer uma barra de chocolate. A maioria come, não dá nada, porque a percentagem é muito pequena, mas aí eu não correria esse risco. Sim. Doutor, o uso de vitaminas como ácido fólico e ferro é mesmo indispensável em toda a fase da gravidez? É assim, o ácido fólico ele está relacionado para prevenir malformações fetais, tá? Então, a mulher tem que começar a tomar ácido fólico antes de engravidar e durante a gravidez. Ela tem que fazer o ácido fólico. Tá? E não o sintético, tá bom? Tomar o ácido fólico, realmente, tá? E sobre os fatos ferrosos. Quando a mulher engravida, ela tem uma hemodiluição das hemácias, aumenta o volume sanguíneo dela, ela acaba formando uma anemia fisiológica, tá? Só que o principal elemento que forma o sistema nervoso central do bebê é o ferro. Então, se eu tenho uma grávida que ficou com anemia a gravidez toda, esse cérebro não foi bem formado. Aí, de novo, eu tenho autismo, TDAH, falha de desenvolvimento neurológico nesse bebê. Então, o ferro é muito importante, tanto que eu não aceito grávidas anêmicas por causa disso.
A Helena Cipriano, lá de Primavera, está perguntando se a anemia ela é normal durante a gravidez. A anemia ela é fisiológica na gravidez devido a tanto que se você pegar a tabelinha de hematócrito, hemoglobina, a hemoglobina de uma mulher não grávida é 12. Acima de 12 é uma mulher que não está com anemia. Mas se a mulher estiver grávida, já baixa para 11,5. Então, abaixo de 11,5 ela está com anemia. Então, algumas pessoas, é fisiológico, mas, gente, é fisiológico, mas não pode ter anemia na gravidez, porque você vai ter consequências neurológicas para o bebê. E outra, a avó grávida gera neta grávida que vai gerar uma filha grávida. Então, quando você tem anemia na gravidez, você vai transmitir essa anemia por 3 gerações, no mínimo. Porque o homem não é capaz de gerar ferro. O ferro que nós temos, nós trazemos da mãe que doa esse ferro pra gente. A gente perdura, porque eu tenho anemia. Tua mãe tem anemia? Tem. Tua avó tem anemia? Tem. Então, se eu conseguir acabar com essa anemia durante a gestação, eu vou ter uma menina que não vai ter anemia nas próximas gerações. Não esqueçam disso. Uma mãe anêmica, ela dá de presente, ela dá de herança 3 gerações acima essa anemia. Doutor, quais são os sinais de alerta que indicam que algo não pode estar indo bem na gestação? Olha, sim. E como essa mãe pode monitorar, né, esse bebê em casa? Existem várias maneiras. Existe uma maneira muito simples que é chamado mobilograma. Vou repetir de novo a palavra mobilograma. Você vai no Google, coloca mobilograma Ministério da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde criou, junto com a FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, o mobilograma. Para quê? Porque na África, na Índia, nos países muito pobres, não tem condição de fazer ultrassom com Doppler, porque o melhor método para você avaliar esse bebê é o ultrassom obstétrico com Doppler, porque ele monitora a circulação cerebral, a circulação placentária, a circulação do coração através do ducto venoso e das artérias uterinas. Então, você faz um checklist no teu bebê se ele está em bom estado fetal. Só que se criou uma maneira mais simples, porque às vezes não tem ultrassonografista capacitado e às vezes a mulher financeiramente não consegue fazer o exame, porque o exame é caro. Tá? O que é que eles criaram? O mobilograma. O que é o mobilograma? Você vai se alimentar e esperar passar 1 hora depois de se alimentar e vai contar os chutinhos do bebê a partir de 26 semanas. Não adianta fazer com 3 meses, não adianta fazer com 4 meses, que tu não vai sentir ele mexer. Então, você tem que fazer num período que você vá sentir os movimentos, a partir de 26 semanas. Antes de 26 não dá para fazer esse teste. Então, você se alimenta, espera 1 hora, se senta e vai contar os chutinhos do bebê durante 1 hora. Se ele fizer 6 movimentos, ótimo. Aí espera, foi o café, depois faz no almoço e no jantar. Faz 3 vezes ao dia e vê. Tá? Se a soma der maior que 20, tá tudo bem. Se a soma der menor que 20, é porque esse bebê precisa ser avaliado. Por quê? Como é que funciona? O bebê se defende como? O cérebro se defende como? Quando o bebê está fazendo uma restrição de crescimento, uma desnutrição, uma anemia, ele para de se movimentar para poupar energia. Porque você vê o bebê muito pequenininho, então qualquer energia para ele que ele perde 1 gota de energia, 2 gotas de energia é muito para ele. Então ele para de se movimentar para guardar energia. Então se ele não está se movimentando é porque ele não está bem. E às vezes a mãe chega comigo, doutor, esse menino não para de mexer, ele chuta, ele me perturba, ele está doente? Não, ele está ótimo. Porque quanto mais ele mexer, melhor ele está em bom estado. Tá? Então o mobilograma é isso. Se alimente, espere 1 hora e conte 6 movimentos. No café. Aí a gente tem que avaliar 3 vezes ao dia, tu não vai avaliar só 1 vez, tá? E se a soma dos 3 der maior que 20, teu bebê tá bem. Se em 1 hora ele mexer menos de 6 vezes, não tá bom. Sim. Aí você repete no almoço. Menos de 6 movimentos em 1 hora, repete no jantar, porque às vezes ele tá dormindo, você vai pegar ele dormindo e não vai se movimentar, por isso tem que fazer 3 vezes no dia, não apenas 1 vez ao dia, o mobilograma. Doutor, a minha avó dizia que o bebê, na época que eu estava grávida, né, o bebê mexia muito. Ela dizia que isso é sinal de um bebê saudável. Isso, né? ela estava certa. Certa. Empiricamente, ela descobriu que o bebê estava saudável. Tá? Então, essa técnica é importante porque muitas mães, né, chegam até o hospital e às vezes o bebê já está sem vida há alguns dias, né, doutor? Isso. Então, é assim, sabe, naquele horário que tu vai no Instagram, que tu vai no WhatsApp, almoçou, vai descansar, sim, coloca a mãozinha na barriga e fica contando. Gente, deu 6 chutinhos, parou de contar.
Anotou na carteirinha, a espera é só... Se tu vê que o teu bebê é muito ativo, dá um chute bem forte, fica tranquilo. É contar seis movimentos, tá? Ou ficar menos de 20 nesses 3 monitoramentos que vai ser feito durante o dia. Doutora Fabrícia, ainda sobre a pergunta da anemia, ela está perguntando se tem algum medicamento que possa amenizar, que alimentos, né, podem ajudar a melhorar essa anemia. Assim, o Ministério da Saúde pede o sulfato ferroso, mas o sulfato ferroso eu não gosto muito, porque ele é absorvido no estômago, a absorção dele é muito pouco e os efeitos colaterais são muito grandes, tá? Então, se eu tenho uma paciente com anemia de 10 de hemoglobina, que eu quero que chegue a 12, eu vou demorar uns 3 meses ela tomando sulfato ferroso para voltar ao normal. E em 3 meses para o bebê é 1/3 da vida, 1/4 da vida dele, não dá ele esperar tanto. Então, existem outros ferros que ela pode utilizar, tá? Que são melhores que o sulfato ferroso, o Hemolip, o Viferrin, eles são bem melhores, são absorvidos no intestino, não tem tanto efeito colateral. Porque às vezes ela toma o sulfato ferroso, vomita muito, passa mal e não fica conseguindo aderir ao tratamento, tá? Então, os alimentos que podem ajudar são as folhas verdes, tudo que for bem verde, tá? O jambu, cariru, que a gente tem aqui, eu gosto de falar as verduras que a gente tem acesso, né? O couve, tá? Então, tudo que for bem verdinho vai ter uma quantidade de ferro melhor. Doutora Janaína, do bairro São Pio X, quer saber, na verdade, quer que o senhor explique para a gente a diferença entre eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Tá, vamos lá. A pré-eclâmpsia é um estado que a paciente vai apresentar uma pressão alta. Essa pressão, a mínima vai estar maior que 90 e a máxima vai dar maior que 130. Tá? Então, o primeiro sinal de eclâmpsia é a pressão alta, não é o pé inchado. Como o pessoal, eu estou com eclâmpsia porque o meu pé está inchado. Não. O pé inchado pode ser por uma vascularização que está ruim, ela não foi tirado o edema de membro inferior como um sinal de pré-eclâmpsia. Então, e quando ela apresenta algum exame laboratorial, como a proteinúria de 24 horas, uma alteração do TGO, uma alteração de TGP, tá? E a gente vai dizer que essa mulher está dando sinais de pré-eclâmpsia. E na mulher são esses os sinais: pressão alta, alteração do TGO, TGP, ureia, creatinina e proteinúria de 24 horas. Mas o bebê dá sinal, que às vezes a mãe não tem pressão alta, o TGO, TGP está normal, a ureia, creatinina está normal, mas o peso dele está diminuído. Isso é um sinal de deficiência placentária. Algumas pacientes minhas sabem que todos os meus ultrassons vê uma coisa escrito percentil, e eu mostro para elas o gráfico de percentil. Então, percentil de peso, porque às vezes a paciente chega, doutor, quanto está o peso do meu bebê? 2 quilos. Ah, estou feliz. Mas se você tiver 2 quilos no percentil 3, é diferente de um percentil 50. O que é isso? A escala de percentil, ela diz o peso adequado para a idade gestacional. Então, teu filho tem 2 quilos, no percentil 50, tá ótimo. O meu filho tem 2 quilos no percentil 3, ele está desnutrido. Então, um bebê de 2 quilos ele pode estar normal, pode estar desnutrido de acordo com o percentil da idade gestacional. E isso é um sinal de pré-eclâmpsia, um sinal de desnutrição. Entendi. Entendeu? E o que vai ser eclâmpsia? A eclâmpsia já vai ser uma alteração grave nessa mãe, dessa insuficiência placentária, onde ela apresenta convulsão, ela pode apresentar coma, ela pode apresentar um AVC e uma coagulação intravascular disseminada que pode levar à morte. Então, a eclâmpsia já é essa hipertensão, essa alteração grave com risco de vida. E a pré-eclâmpsia são sinais que você vai caminhar para essa chamada síndrome HELP. Doutor, a Carol, ela está grávida de 7 semanas. Certo. E ela sente muitas dores no braço. O senhor acha que pode estar relacionado a isso? Assim, se ela está com dor no braço 7 semanas, ainda não está na hora de retenção de líquidos. Ela tem que procurar ver se a dor é no cotovelo, se é no punho, se é no ombro, que ela pode estar com alguma doença relacionada ao colágeno, alguma doença muscular, ou alguma doença relacionada ao tendão, para ver a atividade que ela faz. Não é comum na 7ª semana ter essa dor relacionada à gravidez, pode estar relacionada a outra coisa. Doutor, em relação à automedicação, quais são os cuidados que as mulheres grávidas devem ter? Olha, essa pergunta foi muito boa, porque tem muita mulher que diz, doutor, eu posso pintar o cabelo? Eu posso fazer cílio? Eu posso fazer unha? Preste atenção. Toda vez que você for usar um produto, veja se o produto está escrito liberado para gestante. Se tiver escrito não usado em gestante, a gente não use. Todo mundo, a maioria são alfabetizados. Então, por quê? A gente tem chumbo, a gente tem mercúrio, a gente tem alumínio. Então, essa substância vai passar para o seu filho,
vai ser absorvido pelo couro cabeludo, vai ser absorvida pelos cílios, vai ser absorvido pela unha. E você vai acabar, como é que se diz, colocando o bebê em risco de uma malformação. Sim. Doutor, no caso, eu tive o bebê, já pode pintar o cabelo? De novo, vai estar no rótulo lá, proibido para amamentação ou não. Porque o produto que você vai usar no cabelo, vai usar na unha, pode passar através do leite materno para o bebê. Sim. Aí eu sempre falo, como é que eu vou descobrir, doutor? É pura obrigação do fabricante escrever isso. Porque senão eu vou colocar, usa o creme tal, usa o shampoo tal, usa o cílio tal. Não, o fabricante vai escrever. Então, se tiver escrito proibido para gestação, proibido para amamentação, se você usar, é você que está assumindo o risco. A bebida alcoólica, o vinho, Não, nem pensar. Nem durante a amamentação. Nem durante a amamentação. Certo. Tá? Proibido. Proibido. Ouviram, mamães? Não pode. Doutor, tá? é comum a mulher sentir muitas alterações emocionais durante esse período, né? Como lidar com essas mudanças e, principalmente, como o parceiro ou quem está do lado dessa mulher pode ajudar nessa questão? É assim, que é muito interessante, né? Como a mãe divide as suas vitaminas, seus minerais com o bebê e com a placenta, gente, não é só com o bebê, a placenta absorve, ela sana todas as suas necessidades, o que sobra passa para o bebê, você tem que lembrar disso. Ela vai sugar sangue, retém hemoglobina e o resto ela passa para o bebê. Às vezes as mães têm deficiência de B12, deficiência de vitamina D, deficiência de alguns macro e micronutrientes que são responsáveis pela tireoide, responsáveis pelo desenvolvimento neurológico da mãe, e ela entra em depressão. Então, primeiro ver se essa mãe está bem nutrida de uma vitamina B12, uma vitamina D, do zinco, do selênio, do magnésio, para depois tentar tratar, porque às vezes, estou triste, estou deprimida, mas às vezes é desnutrição. Primeiro a gente trata isso, eu sei o que eu faço, aí depois tá chateada, porque, gente, o estresse, o cortisol, ele aumenta a pressão, ele aumenta a diabetes, ele dá pré-eclâmpsia, ele dá um monte de problema. Então, o que é que a mãe tem que ter no período gestacional? Uma vida tranquila, não se aborrecer, não ficar preocupada, tentar controlar a ansiedade. Tá? Então, como eu disse, de novo, é individual isso, entendeu? Porque às vezes você... como é seu nome? Maraísa. Maraísa está grávida, mas só vive triste, só vive cansada, chateada, deprimida, não dorme. Porque pode ser um problema com o marido, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema com o trabalho. Mas primeiro a gente tem que ver se você está bem nutrida. Porque quando você está bem nutrida, está com a suficiência das vitaminas, você consegue ter força para lidar com as outras coisas. Sim, verdade, doutor. A Josimeire, do bairro São Pedro, em São Paulo, está perguntando, assim, ela já está com 10 semanas de gravidez e ela está tendo infecção urinária recorrente. Tá. A infecção urinária recorrente na gestante, ela tem que ser bem tratada, pois tanto a infecção urinária quanto a infecção vaginal, ela tem que ser tratada porque elas são risco de bolsa rota, que é romper essa bolsa, porque a bactéria, desculpa a expressão, vai roer a membrana miniótica e vai fazer um furinho lá. E se você ter esse furinho na bolsa miniótica, as bactérias que estão na vagina vão adentrar nesse líquido e o bebê, ele respira, ele engole esse líquido, passa no pulmão e às vezes o neném vem com pneumonia, vem com sepse e morre. É por conta disso que ele já nasce com pneumonia muitas vezes. Por causa disso que ele já nasce. Tanto que no terceiro trimestre existe os testes do cotonete. Já ouviram falar? Já ouvi falar. Então, o que é o teste do cotonete? A gente pega um cotonetezinho, passa na região perianal e faz o teste. Se der o estafilococcus beta-hemolítico, essa paciente vai ter que tratar. Por quê? Porque se ela tiver essa bactéria, ela é a principal responsável por pneumonia e sepse dos bebês. Ou seja, se essa região perianal, vaginal, tiver sem essa bactéria, o teu bebê vai passar por um canal que não está contaminado. A Ana, do bairro Dom José, está perguntando sobre a questão dos sangramentos. Tá. Se é normal, doutor. Assim, até que ponto, né? No início da gravidez, a placenta ela começa a adentrar ao útero, começa a fazer suas anastomoses, às vezes rompe alguns vasinhos. Elas formam aqueles hematomas subcoriônicos que o obstetra tem que ficar avaliando semanalmente até ele ser absorvido. Não é comum, mas eu vou dizer, é quase que normal. Mas a gente tem que ficar avaliando o tamanho dele. Se ele não passar de 50% do tamanho do córion, que é da placenta, ele vai absorver e vai seguir uma gestação normal. Quando ele começa a crescer muito, passa de 50% da área do córion, essa gestação vai para abortamento.
Isso no primeiro trimestre. Então, sangrou, doutor. Sempre falo para minhas pacientes, como foi o sangramento? Foi uma borra preta? Venha comigo, mas fique tranquilo. Foi sangue vivo? Não, venha comigo, vão ficar preocupados. E a gente tem que acompanhar, que é individual, o desfecho. Agora, o sangramento já foi no segundo, no terceiro trimestre, é um descolamento de placenta, ou pode ser, como muitas já vieram comigo, um sangramento apenas do colo do útero, porque algumas desenvolvem cervicite, que é uma extrusão da mucosa cervical e acaba causando sangramento. Aí o obstetra procura, o ultrassom procura, não tem descolamento, mas está sangrando. Passa um espéculo com cuidado, olha, quando você vê, está saindo do colo do útero. A gente suspende a relação sexual, né? Porque o pênis vai cutucar lá o colo do útero e vai sangrar. Doutor, em relação ao descolamento de placenta, quais são os fatores que aumentam o risco dessa complicação? Bom, os fatores que aumentam o risco de descolamento de placenta é a hipertensão, é o principal. Então, quando eu tenho uma paciente que chegou com a pressão lá 13/9, há grande risco de descolar essa placenta. Se descolar a placenta, esse bebê pode vir a óbito e a mãe também, tá? Principalmente a hipertensão, tá? Ah, doutor, mas o exercício físico não vai descolar a placenta, a não ser que você tenha exercício de impacto. Pulo, queda, aí você pode descolar a placenta, mas caminhada, fazer o pilates, fazer a musculação não vai descolar sua placenta, não. Doutor, o aborto espontâneo ainda é um assunto cercado de muitas dúvidas e medo também, perda gestacional, né? Exatamente. O que causa um aborto espontâneo, né, e como a mulher pode identificar esses sinais? Tá. O abortamento, na maioria deles, é no primeiro trimestre. Tá? Então, o que é um aborto? É um bebê que nasce com menos de 500 gramas. Todo bebê que nasce com menos de 500 gramas é aborto. Quando ele nasce depois, quando ele vem a óbito depois de 500 gramas, já é um parto prematuro. Então, teve um óbito de um bebê prematuro ou o óbito de um aborto. Tá? A principal causa de aborto é a malformação, gente. Ah, eu perdi um bebê. Estava com 1 mês, 2 meses, estava com 3 semanas, 4 semanas. Geralmente, a primeira hipótese é malformação. Então, não fique preocupada porque eu perdi, porque era um bebê mal formado, alguma síndrome. Essa síndrome é incompatível com a vida, ele morreu. A segunda que a gente vai ter vai ser trombofilia. A trombofilia é uma doença que a mulher, só botando o exemplo, que é essa parte de coagulação e trombofilia, para vocês entenderem essa palavra. A mulher, ela vai coagular, só para entender, em 1 minuto, teu sangue vai coagular, vai formar um coágulo duro em 1 minuto. A gestante, para o parto normal, para se defender, fisiologicamente, ela aumenta esse tempo de coagulação para 1,5. Entendeu? A 1,5 já, para 30 segundos. Então, tu coagula mais rápido. Para que coagula mais rápido? Para não morrer de hemorragia no parto. É fisiológico. Então, toda a gestante, ela tem um risco de trombofilia 60 vezes com uma mulher não grávida. Só que algumas mulheres, por alguns defeitos genéticos, têm uma coagulação muito maior, em 10 segundos. Aí faz trombose. Essa trombose pode trombosar a veia umbilical, a artéria umbilical do bebê, e o bebê morre sem ter nenhum sinal. Então, se você fizer... Ah, doutor, o que é que o Ministério da Saúde pede e a FIGO pede? Que toda mulher que tem 2 abortos espontâneos, que não foi de causa genética e não foi de causa de acidente, alguma coisa, tem que fazer a pesquisa de trombofilia para a gente tratar. Então, várias pacientes nossas, eu até falo para vocês, que a gente consegue o remédio, que é o Clexane, né, para fazer na barriguinha. Já viu algumas pacientes tomando uma injeçãozinha na barriga? Não? Sim, sim. Então, são as pacientes que têm a trombofilia. Sim. Então, quando ele toma aquele anticoagulante, não vai ter trombose. Mas ele é caro, às vezes é R$400, R$300, uma ampola. E tu tem que tomar todo dia durante toda a gestação. E hoje a gente consegue, né, em Castanhal, tá de graça esse remédio. Se a paciente for diagnosticada, comprovando que ela tem a doença, a gente consegue evitar esse tipo de patologia. Muito obrigada, doutor, por todos esses esclarecimentos. E você que está em casa, que está grávida ou que tem alguém na sua família que está grávida, tenha cuidado, atente-se aos sinais e lembrem-se sempre, o cuidado começa com a informação. Maraísa Freitas para o Rede Notícias.